Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos aí para mais um pós-mercado, dia 19/10 de 2023. Vamos falar aqui um pouco sobre o que a gente interpreta do operacional, das regiões do operacional, a leitura de fluxo. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da lógica do indicador de fluxo do VDC. E aí vocês vão estar entendendo os pontos de entrada aí, e é onde eu fiz aí as minhas entradas e consegui fazer o meu operacional no dia de hoje. Vamos lá, explicar um pouquinho para vocês. Lembrando, pessoal, que é muito legal vocês aí estarem curtindo o canal. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se você não tiver se você já é inscrito, não deixe de curtir. Vamos fazer aí com que o canal cresça para a gente estar alcançando outras pessoas aí e a gente ver como é possível de fato viver do mercado, tá? Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, a gente tem a abertura dentro de um movimento, uma região onde a gente tinha que o mercado seria um mercado mais comprador, né? E o que acontece aí? Logo na abertura a gente tem um gap de alta, né? E a gente entende da seguinte forma. Vamos lá para a gente entender o operacional. Deixa eu pegar aqui, botar aqui para vocês, para a gente estar explicando a lógica primeiro do operacional, para depois eu estar mostrando os meus pontos de entrada. Vamos lá, primeiro ponto, eu dei uma limpeza aqui, pessoal, para ficar mais claro para vocês, porque o operacional ele é feito por quê? Leitura de fluxo e deslocamento de preço, né? O deslocamento de preço ele é feito pela leitura do fluxo. E aqui dessa forma eu deixo um scanner dentro do histograma e ali eu vou interpretando de fato quem está mais forte por aqui por baixo, que a gente tem aqui o VDC agressão pelo fluxo, e aqui eu fico o histograma do fluxo escaneando exatamente as regiões, a força da tendência, né? O que a gente tinha nesse movimento? A gente tinha aqui uma região compradora e a gente de fato dentro da abertura a gente entende que nesse primeiro movimento de abertura a gente tem esse tipo de cenário, né? Isso aqui é um candle que foi formado desde o gap, né? E o que acontece aí? Aí a gente entende que esse movimento esticado vai haver uma realização, né? É um movimento de realização. O que acontece nesse primeiro momento, pessoal? A lógica do operacional é o seguinte: esse cara aqui é a defesa de tendência. Esse cara aqui amarelinho é a defesa de estrutura. Como assim estrutura, Thiago? Numa tendência tem que estar escorado para esse cara azul. E aí essa tendência é confirmada quando a gente tem o azul e o amarelo servindo de suporte, a gente pensa em compra. Servindo de resistência, a gente pensa em venda. Aqui estão a lógica do operacional. Repare que nesse primeiro ponto, quando eu perco esse cara, eu já mostro aqui que ao mesmo tempo que eu vinha numa estrutura de baixa, aqui eu já começo as confirmações do deslocamento de preço. Repare que eu tenho aqui um movimento de que o mercado já começando a fazer o que? Um topo, um fundo mais alto, né? Então ele já foi mostrando esse ponto aí de fundo mais alto. Ele já começou a mostrar um enfraquecimento dessa tendência para mim, pessoal. Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto que eu perdi esse cara, se eu vinha numa tendência de baixa, vamos entender um pouco o deslocamento do preço, ó. A gente vinha numa tendência de baixa, ó. Se eu vinha numa tendência de baixa, quem veio vendendo aqui de cima, isso é fluxo. Fluxo a gente vê lá dentro do fluxo, o player que ele vem vendendo desde aqui de cima, o que ele tem que estar fazendo? Ele tem que vir se defendendo nas regiões. Aqui foi o último ponto do vendedor que vem botando, porque ele também precisa botar lucro no bolso. Essa é a interpretação que a gente faz pelo fluxo. Então, nesse momento que ele veio vendendo desde aqui, o que a gente tem que interpretar? Que o cara que veio vendendo desde aqui, ele vai sair do trade nessa região. Então, nesse primeiro momento em que eu perdi essa região aqui, o que o mercado fez? O mercado já começou a fazer um movimento com um topo levemente mais alto, perdendo essa região daqui.
Então eu já tenho de fato que um enfraquecimento dessa tendência de baixa, né? Então o que eu entendo agora? Esse cara tem que passar aqui atrás para mim, e é o que ele fez, ó. Ele veio para cá para trás, né? Só que quando ele veio para cá para trás, agora eu preciso que para eu pensar numa compra, eu tenho que entrar com a amarelinha aqui para trás, me servindo também de suporte, para mostrar que essa região agora é uma região de compra, tá? É um movimento de compra. Então, essa é a lógica do operacional, e a gente pega essa confluência com o histograma de fluxo, e a gente foi vendo o que? Desse primeiro movimento, o que eu peguei? Eu tentei entrar aqui, pessoal, não consegui, não me pegou. Aqui eu já sabia, foi o que eu falei com o pessoal, cara, quero entrar, mas eu esperei um leve respiro na VWAP e o fluxo vendedor vinha muito forte, e não conseguiu me pegar. Então o que eu fiz? Eu falei assim, cara, não vai ter jeito, vou ter que entrar. Aí eu entrei nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui foi onde eu consegui entrar, fiz uma adição, o mercado fez um leve respiro. Aonde que eu tinha que botar meu stop? Aqui que estava meu stop, pessoal. Eu não podia perder essa região. O cara que veio vendendo daqui, ele estava defendendo essa região. E aí o mercado voltou, eu fiz aqui uma parcial nessa região, mais uma parcial aqui. Aqui eu saí nesse trade aqui, onde eu coloquei quase a metade da minha meta no bolso aqui, nesse movimento, tá? Então, esse foi o primeiro trade. A validação do operacional era porque eu perdi essas regiões, tinha distância para a região de absorção dentro do operacional, e aqui de fato eu já tinha escora por parte dos vendedores. Os vendedores vinham defendendo essa região. Isso foi validando aqui pelo fluxo muito forte aqui dentro do histograma, e a gente vê o nosso histograma de agressão ainda muito forte na venda, tá? Então esse foi o meu primeiro gatilho dentro do operacional, tá? E aí de fato o que começou a acontecer aqui? A gente teve a violação, primeira parte de violação da região foi quando o mercado veio testar essa região, perdeu essa, veio testar essa. Aqui era o ponto onde o mercado precisava romper, não rompeu, porém a gente já foi vendo que o vendedor ele não conseguia mais fazer o que? Ele veio essa região, ele já fez esse fundo aqui foi a primeira falha da venda. Qual a interpretação disso? Vendedor veio para cá, continuou fazendo esses pontos, fazendo o que? Fundos, conseguindo fazer um movimento de fundos mais baixo, né? E aí de fato, qual foi a primeira falha? O vendedor jogou para a média de novo, aqui a gente está na média, aqui a gente está na média, aqui a gente está na média, jogou para a média de novo, e aqui de fato ele não conseguiu ganhar essa região. Aqui foi a primeira falha por conta da venda, mostrando o enfraquecimento, o comprador atuando, absorvendo o preço nessa região. E aí o que aconteceu? O movimento veio para essa região, começou a segurar nessa região. Aí sim começa a dar o gatilho para a gente de compra. O histograma já começa a alertar para a gente de compra. Aqui já começou, desde esse primeiro movimento que segurou aqui, ó, nessa região. Olha aqui o histograma mostrando para a gente que já entrou fluxo comprador. Comprador já está segurando essa região. Era o primeiro ponto. E aí, de fato, foi aí quando a gente começou a tentar ganhar, buscar as compras, né? A gente fez uma compra nessa região. Buscamos a nossa parcial nessa região que precisava entrar volume, que era um ponto de compra dentro do operacional. Não conseguiu, diminuir minha mão. Aqui, quando o mercado voltou nessa região, eu adicionei contrato, fiz parcial nessa região, adicionei contrato de novo, fiz parcial e fui diminuindo a minha posição. Porque esse momento da parcial que eu fiz aqui, pessoal, eu tinha esse cara aqui me servindo de suporte. Se perdesse aqui, perderia a frequência do mercado. O mercado ficaria numa frequência. Então o movimento não estava ainda forte para dar exatamente o ponto de subida, explodiu o preço, e foi o que ele não fez. Aqui, ó, fraco. Aí eu saí do trade nessa região, porque aqui, ó, tocou na amarela,
falhou a compra, começa a ser a venda. Aí você vê que o histograma começa a se mostrar vermelho de novo. Então, esses foram os 2 trades que a gente fez no dia de hoje lá com o pessoal da mentoria. E aqui vou validar para vocês outras operações aqui muito boa, para vocês verem aí a operação do mercado indo em uma tendência forte, né? Você vê aqui o operacional já começou aqui, já dá um enfraquecimento dessa região. Quando que ele te tira da lateralidade, pessoal? A gente tem o amarelo em cima e esse cara aqui embaixo. Ele mostra que o mercado vai ficar lateral, tá? Ele mostra aí a frequência do mercado lateral e a gente não tem força, realmente não tem volume no mercado nessas regiões. Tanto é que a gente vê agressão de compra, a gente vê agressão de venda, agressão de compra, a gente não tem a confirmação, tá? Então, é mais importante a gente fazer esse tipo de interpretação. Por quê? Porque o vendedor ele precisa ser testado aqui, o comprador precisa ser testado aqui. Quando nenhum dos dois são testados, a gente fica numa região lateral. Repara que aqui, ó, o vendedor está sendo testado aqui, o comprador está sendo testado aqui, entrando na região lateral. Quando que dá a tendência de novo, pessoal? Repara quando a gente perde esse cara aqui esse cara aqui de baixo, perdeu. O que o mercado fez? Movimento aqui e a gente vê o movimento de tendência e aí a gente vê o fluxo aqui embaixo, dando fluxo de venda muito forte, porque a gente começa a ter o apoio dos 2 vendedores na tendência, tá? Aqui a gente vê exatamente o fluxo sendo escaneado. Quando o mercado volta aqui, movimento de realização. Quando o mercado volta a agredir de novo, a gente começa a ter fluxo de venda, tá? Então, esses são os pontos para que a gente entenda aí dentro do operacional. A gente teve também aqui regiões de compra. Repare aqui, ó, a gente tinha aqui também ponto vendedor aqui, comprador aqui, ganhou a região, compra. E é subidas fortes, tá, pessoal? Quando bate aí, entra no fluxo, o fluxo entra contínuo, repara quando entra o fluxo aqui, e a gente vê aí movimento muito forte. A gente vê aqui, ó, só aí foram 23 pontos, tá? E aí, de fato, a gente busca esse tipo de movimento aí de tendência e ele tira a gente de mercado lateral. A gente fica, olha aqui, o mercado lateral de distribuição, a gente não perde amarelo, perde azul, até que volta a perder azul, ele volta a dar tendência de compra de novo, tá? Então, é isso, tá sendo em fase de teste, porém, estou gostando muito do operacional, onde a gente entende as leituras, onde a gente precisa ser testado, a amarela numa tendência, se a gente tem a azul aqui em cima, a gente precisa ser testado o vendedor precisa testar a região. Quando vê que ele não consegue testar a região, ele já está mostrando a falha, a gente tenta buscar as regiões acima. Isso de fato aí é o que faz com que a gente pegue ali a nossa interpretação do deslocamento do preço, confluindo com o fluxo que a gente vê ali dos players, tá? Então, tá bem bacana o operacional, a gente conseguiu fazer essa leitura no dia de hoje, a gente consegue fazer a interpretação exatamente das regiões pelo fluxo, valeu? Então é isso, pessoal, eu vou estar aqui mostrando para vocês, semana que vem eu vou estar disponibilizando para quem faz parte lá do canal do Telegram. De quem não conhece aí o canal do Telegram, entra no link aí embaixo que tem na descrição, faça parte, eu vou estar disponibilizando para vocês aí gratuitamente por 30 dias o VDC histograma e o VDC agressão para vocês aí começarem a fazer o teste de vocês também, valeu? E no pós-mercado eu vou estar explicando todas as minhas operações, vou estar explicando as validações do operacional para que vocês também possam testar e entender qual é a lógica que eu busquei dentro do operacional, valeu? É isso, pessoal, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, no nosso pré-mercado, último dia da semana, semana voa. Valeu, fica com Deus, forte abraço.